Perfeito. Você está com a gente assistindo Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. E nós vamos continuar falando na Economia Dia a Dia de hoje sobre aposentadoria. Agora sobre previdência privada, assunto para o Dr. Lúcio Flávio de Oliveira, diretor-presidente do Bradesco Vida e Previdência. Doutor Lúcio, muito obrigado. Em nome do Sindicato dos Economistas, agradeço pela sua vinda ao nosso programa. Obrigado, Wagner, pelo espaço de poder tocar num tema que está tão presente no dia a dia do brasileiro e da sociedade moderna. Sem dúvida. Durante muito tempo, doutor Lúcio, se falava em previdência, já se pensava na previdência oficial. Aquele lá que vem descontado todo mês, e é aquilo mesmo e pronto. Só que isso mudou. E as pessoas podem planejar, podem ter por trás de si uma estrutura, uma empresa, que sim, no caso do Bradesco, ajudando a construir esse futuro dela. Quais as vantagens hoje de uma previdência privada? Primeiro, você fez uma abordagem corretíssima, né? O plano de previdência ele faz sentido, em primeira instância, para fazer a suplementação dos benefícios de aposentadoria do INSS. A gente sabe que a partir de um determinado nível de salário, o benefício de aposentadoria pago pelo governo, ele não é suficiente para uma pessoa manter o seu padrão de vida. Mas, sobretudo, um plano de previdência, ele faz sentido para todo e qualquer ser humano que pretende guardar dinheiro para alguma eventualidade no futuro. E, nesse sentido, o mercado tem crescido muito através de uma oferta qualificada, levando aos interessados um instrumento importante que contempla, inclusive, incentivos fiscais para que a pessoa possa guardar dinheiro tendo benefícios. Muito bem. Muita gente diz o seguinte, mas olha, eu não vou fazer uma previdência, por que não eu mesmo cuidar do meu futuro, fazer uma poupança, ou entrar em algum outro tipo de papel e aplicação? Como é que o senhor, um profissional de tantos anos na área de previdência privada, vê essa argumentação que ainda eu creio que ocorre em alguns casos? Né? Ocorre e é legítima. Aquela pessoa que se sente preparada, com tempo, capacitada e qualificada para poder escolher os melhores investimentos e as melhores oportunidades para investir para o seu futuro, sem dúvida nenhuma deve fazê-lo. Um plano de previdência se oferece como mais uma oportunidade e possibilidade que a pessoa tem de um instrumento sério, gerido por empresas sérias, para que ele possa fazer uma poupança que venha fazer frente a uma necessidade, que pode ser a educação do filho, o casamento da filha, o estudo no exterior, até mesmo a própria suplementação da aposentadoria que falamos aqui no início. Bom, voltando a comparar então a previdência oficial com a previdência privada. Na oficial é aquilo que está estabelecido, muda-se a lei de tempos em tempos, mas é aquilo que está estabelecido. Numa previdência privada, há flexibilidade, a pessoa pode mudar o seu plano, mudar a forma de obter o rendimento, até a forma como ela vai ser tributada ou não, porque o senhor falou aí em incentivos fiscais. É uma forma flexível de preparar a sua velhice, preparar a sua aposentadoria? Estamos falando aqui em uma casa de economistas. Um plano de previdência é poupança. Poupança é renda menos o consumo, igual a poupança. E o plano de previdência ele se oferece exatamente como uma possibilidade que a pessoa tem, com regras claras, com planos transparentes, com um acompanhamento diário através dos principais veículos, jornais e internet, de um instrumento que a pessoa possa, utilizando aí das melhores oportunidades que são oferecidas no mercado, possa capitalizar as suas reservas para poder fazer frente às necessidades de aposentadoria e estudo dos filhos, como eu falei aqui ainda agora. Uma coisa importante que você coloca, Wagner, é que num plano de previdência você tem já há bastante tempo um absoluto respeito às regras em que a pessoa adere a um plano de previdência, as normas técnicas, uma regulação muito séria do órgão regulador, que é a SUSEP. Então, é um mercado que vem crescendo exatamente porque ele vem se oferecendo como uma coisa séria, transparente e muito desperta bastante o interesse da população nos últimos anos, como um instrumento importante para que as pessoas se planejem para o futuro. A população brasileira está envelhecendo, cada vez mais a gente tem uma parcela maior da população na melhor idade, e uma das conclusões que se tira desse novo cenário, que é muito bom,
que é ótimo a gente saber que estamos vivendo mais, é que a gente vai viver mais tempo e precisamos viver mais tempo com qualidade de vida. E não se faz isso sem um planejamento financeiro, e um plano de previdência é um instrumento para isso. Doutor Lúcio, ao mesmo tempo que está havendo esse envelhecimento maior, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, né? Em função dos avanços da ciência, da medicina, enfim, muita gente entra mais cedo também no mercado de trabalho. A reboque dessas oportunidades que a internet dá, a banda larga dá, as pessoas estão trabalhando cada vez mais em casa e fazendo uma série de trabalhos sem cunho empregatício. A Previdência, ela assume uma importância especial também diante desse cenário, do perfil profissional do brasileiro? Ótima pergunta, Wagner. A gente monitora, o mercado monitora a média, a faixa de idade das pessoas que começam a se interessar por um plano de previdência. E há 10, 15 anos atrás, a média de idade era próxima aos 40 anos, 41 anos de idade, quando a pessoa já estava atingindo a idade madura e percebia que muitos dos seus sonhos já tinham sido realizados ou não seriam realizados. Começava a se preocupar com a aposentadoria. Hoje, essa idade está mais próxima dos 30 anos, função de uma conscientização maior de que você pode investir no médio e longo prazo. A nossa geração sofreu muito com o processo inflacionário, um processo inflacionário brutal que muitas vezes nos impedia de nos planejar de um mês para o outro, talvez de um dia para o outro. Inflação de 30% ao mês, de 2.000% ao ano. Nós estamos agora entrando no mercado de trabalho com um público jovem que não viveu isso, ou que quando o país vivia um processo inflacionário, eram pessoas ainda na infância. Então, esse público que está entrando agora com 20, 21, 22 anos de idade no mercado de trabalho, que acredito que seja esse o grupo que você se refere, ele não viveu esse processo inflacionário, portanto, ele está isento da memória inflacionária que nos impedia e nos impediu durante muito tempo de acreditar em instrumentos de médio e longo prazo como um plano de previdência. E por isso, talvez seja a função disso, que a gente percebe um interesse cada vez maior de um público mais jovem por um instrumento como um plano de previdência para planejar o seu futuro. Não que seja com o objetivo de aposentadoria, para que esse público de 22, 23 anos, a aposentadoria ainda é uma coisa muito distante. Mas esse público poupa através de um plano de previdência para trocar o carro, para fazer uma viagem, para estudar no exterior, um intercâmbio, para se preparar para a vida profissional, para a aquisição de um escritório, de um consultório. Vários motivos levam que um jovem com 20 e poucos anos se interesse por um plano de previdência para planejar o seu futuro. Que bom, né? Isso aí é economia mais vitalizada, as pessoas estão pensando no seu futuro, já é um progresso, é um avanço do raciocínio do brasileiro. Não tenha dúvida, Wagner. Esse é um aspecto econômico importante que justifica o crescimento desse mercado nos últimos anos. Nos últimos anos, o mercado de previdência tem crescido na ordem de 20%, 25% o crescimento ao ano. Função do quê? É fato que a gente tem um emprego formal, o emprego formal aumentando, dá mais confiança às pessoas de também investirem no longo prazo, o controle inflacionário, que a gente já se referiu, e o aumento da renda. As pessoas estão tendo um pouco mais de renda, e quando a pessoa tem mais renda, sobra para poupar, sobrando para poupar, Previdência tem se oferecido como um instrumento importante junto com outros bons investimentos também. E o produto Previdência em si, ele está evoluindo? Porque além desse benefício de gerenciar o futuro, gerir o futuro de alguém, que é um grande benefício, mediante o pagamento de uma taxa de administração, a pessoa tem esse conforto. O senhor já disse, nem todo mundo tem essa habilidade para gerir o seu futuro. Agrega-se hoje valores